pessoal, aqui é o Vitor e tá começando mais um Tauricast. Olha, hoje vamos conversar com um casal que conseguiu transformar um projeto criado durante a pandemia em uma das maiores referências de turismo, gastronomia e lazer aqui na Baixada Santista e em outros locais também, que a gente vai falar sobre isso. Antes de eu mostrar eles para vocês já sabem que a gente tem a Machi como a nossa patrocinadora aqui do podcast. É o restaurante de comida coreana. Quer saber mais? QR Code na tela ou entra no machisoyo.com.br e vai lá fazer o seu pedido. Vale lembrar que o Tauricast tem cupom, viu? Tauricast 10 nos pedidos acima de R$57. Só no site da Machi. Quer pedir no iFood, na Kita ou no 99 Food? Também dá, mas aí lá não tem o nosso cupom exclusivo, tá bom? Então machisoyo.com.br, acessa aí o QR Code, entra no site, vai lá seguir eles nas redes sociais e conhecer o projeto que é maravilhoso do Cinedorama e outros tantos eventos que o restaurante realiza aqui na Baixada Santista da cultura coreana, tá bom? Vai lá, QR Code na tela e bom, bora para os nossos convidados. Eles mostram desde restaurantes famosos até aqueles lugares escondidos que quase ninguém conhece, ajudam pequenos empreendedores, criaram uma comunidade apaixonada pela região e ainda deixaram para trás carreiras promissoras na enfermagem, será? E na engenharia para viver da criação de conteúdo e do marketing digital. Aquela provocaçãozinha de Tauricast pra gente já deixar eles como já. Hoje vamos conhecer os bastidores do Made in Santos, entender como eles construíram essa audiência gigantesca, falar sobre rede social, empreendedorismo, turismo, marketing, dinheiro, críticas da internet e descobrir se ainda existe algum lugar da Baixada Santista ou do Vale do Ribeiro, ou seja, qualquer lugar do mundo que eles não conhecem ainda. Sejam muito bem-vindos, Miriam e Lucas. E aí, pessoal, tudo bem? Olá, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Muito feliz de ter vocês aqui. A gente já tinha conversado quando vocês vieram no Cinedorama, né? Uhum. Bom, nem preciso dizer que eu conheci eles no Cinedorama. É óbvio que não, já conhecia. Só de aparecer lá pra mim, depois seguir pra ver dicas e tudo mais. E bom, eu já fiz uma provocaçãozinha aqui, e aí eu quero saber de vocês dois, aí vocês veem quem começa primeiro a falar. Uhum. Miriam, por que enfermagem? Lucas, por que engenharia de produção? O que fez cada um escolher essa profissão antes da criação de conteúdo? Bom, quando comecei a faculdade, eu nem imaginava, né, a possibilidade de estar na internet. Na época que eu comecei, foi em 2020, né? Eu comecei a faculdade. Foi no ano que a gente criou a página também, mas a gente criou em outubro só. Uhum. Mas antes da pandemia, bom, enfim, nem imaginava, assim, o poder da internet, né? Acho que a pandemia trouxe muito forte também isso, né? O digital. E desde sempre, assim, na minha cabeça, seria a área da saúde, eu gostava muito. E aí comecei a faculdade de enfermagem. E aí veio a pandemia, tudo fechou. E aí a gente pensou, por que não criar uma página para ajudar os empreendedores, né? A divulgar os nossos comércios. E aí a gente começou. Começou com um hobby mesmo, realmente, para ajudar os empreendedores na época. A gente ganhava umas comidinhas ali, uma coisa assim. Mas aí, em 2023, né? 2023, sim. Que a gente teve o boom mesmo, que a gente ganhou muito seguidor, ganhamos 50 mil seguidores em um mês, assim, foi um estouro. Sim. E aí, realmente, começou a se tornar nosso trabalho, assim, sabe? E nossa paixão mesmo. E foi isso, e aí entrou e não conseguimos mais largar essa área, simplesmente nos apaixonamos. E tu, por que engenharia? Eu acho que desde os 10, 12 anos eu sabia que eu ia ser engenheiro. Tipo, eu sabia, era louco pra fazer Senai e ficava louco e entrando pra ver o curso do Senai. Já fiz uns 5 cursos no Senai. Nossa. De mecânica de manutenção de automóveis, industrial. E aí entrei na faculdade fazendo uma engenharia mecânica. Gostava da área, achava que ia desenvolver carros ultramodernos. E aí comecei a já não me encantar tanto pela área e mudei para produção, porque era uma área que já envolvia um pouco mais de marketing, já me envolvi em projetos na área de marketing dentro da faculdade. Aí eu falei, poxa, é essa área que eu quero seguir. Então eu falei, eu vou para a área de produção aqui, se não der certo a página ou os meus projetos pessoais, eu vou conseguir ir para essa parte mais de planejamento, marketing. Então era engenharia mecânica, certo. Eu passei 10 anos da minha vida achando que ia ser engenheiro mecânico, depois mudei para produção e tá aí, tá guardadinho ali o diploma. Mas bom, aí tipo assim, não sei, o seu eu acho que, ok, engenharia de produção, você já falou que já tinha ali um quê no marketing e tudo mais, mas como é que a enfermagem pode te ajudar no que vocês fazem agora?
Hoje em dia, não tem muita ligação, Não né? tem? Não, assim, eu acho que teria como encaixar, talvez, de alguma forma... Porque, assim, hoje nas redes sociais a gente consegue falar de tudo. Sim. Então, se eu quisesse abordar o tema saúde, eu até conseguiria, né? Certo? Sim. Só que... Depois que eu acabei a faculdade, a gente acabou casando e, enfim, acabei me dedicando totalmente à página e a enfermagem foi ficando meio que de lado, assim. Entendi. Ainda gosto muito da área, talvez futuramente fazer uma pós e me especializar em algo assim, mas eu ainda traria pro marketing porque realmente é apaixonante essa área. E bom, eu perguntei porque é uma pergunta clássica do Tauricast, sabe o que vocês fizeram de curso, faculdade, da vida, enfim. Mas aí agora, já vou perguntar porque vocês já trouxeram isso. Como é que vocês se conheceram? Porque é uma dupla no fim, né? E aí, como é que Sim. foi isso? Quer contar? Posso contar? A gente se conheceu na escola. Então, ela era do primeiro ano. Primeiro ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio. A gente já estudava na mesma escola há 2 anos, então no oitavo, né? Aí a gente não se E eu conhecia. nunca tinha visto ela na minha vida. Assim, aí um dia eu vi ela passando, eu falei, meu Deus, que menina linda. Aí eu falei, preciso chamar, e a gente começou a conversar e depois começamos a namorar. E aí, vocês casaram quando? Ano passado, 2018. 2025, dia 18 de outubro. 7 anos Ai. de namoro, né? 7 anos de namoro, é. Nossa, gente, sim, que legal. E aí, então, mas a página... E aí, agora vamos direto pra página. A página começa em 2020 por conta da pandemia. Isso, foi. Mas aí, o que fez, assim, na cabeça de vocês falar, ai, vamos ajudar o comércio local? Ou foi uma coisa que, tipo assim, já estava meio que ali, pensando, independente da pandemia ou não? Ou foi algo que veio realmente pra ajudar a galera? A gente tem uma dúvida do começo, né? A gente não sabe nem de quem foi a ideia. A gente- foi uma coisa muito natural então. de surgir. Eu lembro que ela, sempre que a gente ia em restaurante, alguma coisa, tinha muito costume de postar. De Aham, documentar, tirar foto. tudo, tirar foto. Eu falei, nossa, a gente já leva jeito pra alguma coisa, a gente podia usar isso, né? E aí com a pandemia também veio os locais fechando. A gente, por mexer muito no Instagram, falava, poxa, esse local podia fazer determinada coisa. Ou a gente gostava de sair muito. E aí a gente ia falar com os nossos amigos e falava, Santos não tem lugar pra sair. A gente falou, como assim não tem lugar pra sair se a gente conhece vários, assim, né? Então acho que foram um misto de várias coisas, tanto da pandemia, de fechar, as pessoas não conhecerem. Falou, pô, vamos começar uma página. Então eu acho que foi uma mistura disso tudo, assim. Eu acho que aí depois a gente foi entendendo ainda mais o propósito, né? Então as pessoas falaram, poxa, tava pra fechar, as pessoas não me conheciam. Então, e quando vocês divulgaram, melhorou muito. Então eu acho que foi nesse meio de campo, assim. E a pandemia foi um gatilho por conta da situação que tava do comércio local. Né? Sim, foi isso mesmo. E a gente foi se atualizando junto com o Instagram, né? Porque quando a gente começou não tinha nem Reels na época, não tinha exatamente, Stories. sim. Era só aquele post formato de carrossel Sim. mesmo, né? Então era bem diferente. E, bom, o começo, assim, eu acho que seja de influenciador de qualquer coisa, ou dupla, ou você começar até também um empreendimento, porque querendo ou não, no fim a página torna-se uma empresa de vocês. Sim. Né? E aí, assim, no começo, como é que foi esse começo de vocês? Eu gosto muito de trazer isso pra galera tirar essa fantasia de que ser influenciador digital é muito fácil. Então, por exemplo, vocês colocaram dinheiro? Como é que era isso? Estavam trabalhando? Teve que largar o trabalho? Colocava primeiro do dinheiro de vocês? Quanto foi investido? Depois, tipo, começou naquela permuta e quando vocês olharam e falaram, bom, a gente pode começar a cobrar agora. Como é que foi esse começo? A gente, por estar muito tempo tentando... A Siri tá querendo falar com a gente. Fica na tua. Ela tá Siri. participar da conversa. Deixa ela. Eu acho que como a gente tentou por muito tempo, eu acabava estudando muito sobre marketing. Então, ali no final da faculdade, tudo, eu já entendia um pouco de tráfego pago, social media. Então eu falei, poxa, eu quero seguir essa área, eu já vou começar a prestar serviço dentro disso. Né? Eu comecei a estagiar numa empresa de engenharia, mais na área de marketing lá dentro já. E aí a gente construindo a página juntos ainda, fui. E aí dentro desse local que eu acabei indo para a área comercial, eu falei, poxa, mas eu quero trabalhar com marketing. Eu saí da empresa e comecei a prestar serviço de marketing para ela. E aí a página ainda não tinha bombado, assim, depois, ainda antes de 2023. Então eu já estava trabalhando com marketing. Né? Nessa época, assim, e então ainda conseguia dar mais atenção ainda para a página, mas ela ainda estava estagiando fora, né? Então eu trabalhava nessa dualidade, assim, de estar com a página e também trabalhando com marketing. E assim, e pondo energia. A gente conseguia colocar energia pelo estágio também ser uma parte só do dia, né? Então acho que tinha isso, mas a gente, poxa, o primeiro iPhone que a gente comprou foi por conta da página, para melhorar os conteúdos, tudo isso
O microfone já veio mais recente, a página já estava mais desenvolvida, né? Mas a gente fez alguns investimentos pra gente conseguir... Não, a gente vai ter um conteúdo melhor pra gente conseguir divulgar mais. O que eu disse, né? A gente começou em 2020, só que só em 2023 que a gente realmente vai ter aquele crescimento. Esses 3 anos, a gente tinha 3 mil seguidores. Foi, assim, muito desafiador não desistir, sabe? Porque a gente fazia conteúdo e não tinha aquele retorno, sabe? A gente se esforçava muito pra fazer as coisas, tinha várias ideias, só que nada, assim, tinha um retorno pequeno, né? Algumas pessoas já iam conhecendo a gente conseguia conhecer muitas pessoas mas não era algo rentável pra gente, né? Era realmente ali mais uma página, né, no Instagram, assim. Não era o nosso trabalho. E até lá, assim, nossa, várias vezes pensamos em desistir, porque realmente é muito cansativo. E aí, em 2023, que a gente teve esse boom, a gente fala que, assim, não foi do nada, porque a página já estava preparada para receber essas pessoas, entendeu? Já tinha muito conteúdo lá. Então, quando a gente fez esse vídeo que viralizou, as pessoas entravam na página, via que tinha muito conteúdo ali e começavam a seguir. Por isso que a gente ganhou muito seguidor. Você ia curtindo vários. Exatamente. Assim, né? Se a gente não tivesse nada ali, as pessoas não iam ficar, entendeu? Entendi. E qual foi esse vídeo? Foi um vídeo de apresentação. Tava a gente né? falou, oi, eu sou a Miriam, eu sou o Lucas, a gente é do Made in Santos, foi assim. Caramba, e como é que veio o nome? Porque eu acho um nome sensacional. A gente gosta é um nome bastante fácil, também. É um nome fácil. Eu acho que é um nome, tipo assim, que... Cara, é fantástico, porque faz sentido, entendeu? Sim. Faz sentido, é exatamente isso. Como é que veio o nome? Então, foi daí... Acho que foi mais sua ideia, né, o nome, porque... eu acho que é uma mistura das Foi do coisas. logo, né, na verdade, porque a ideia era fazer tipo um carimbo, como se fosse aqueles made in China, sabe? Ah, sim. E aí a gente criou o logo assim, falou, por que não ser made in Santos, né? Acho que a ideia foi... Tinha algumas coisas no Brasil que, tipo, made in alguma coisa, né? Sei lá, o pessoal do São Paulo é made in Cotia. Eu falei, vamos trazer alguma coisa, acho que dá pra pegar, assim, pra Santos, assim. E ficou marcante, né? Ficou. Na hora que a gente pensou o nome, falou, não, é isso. É um nome muito bom, gente. É sensacional. Bom, voltando rapidinho pra 2020, na pandemia eu acho que assim, não só, eu acho que a ideia é fantástica, né? E aí eu já trago até um ponto de polêmica já de hoje em dia, pra mim saber a opinião de vocês, tá? Mas, por exemplo, lá na pandemia, eu acho que muita gente acabou criando página do Instagram, independente de ser de dicas, mas assim, eu acho que muito restaurante que não tinha acabou vindo com isso pra divulgar, mas que deixou depois, tipo assim, deixou ali, deixou morrer e tudo mais. Como foi a frequência de vocês de post? Porque vocês falam que de 2020 a 2023 vocês tinham 3 mil seguidores e não deixou a página ficar fraca, não deixou morrer e continuaram com ela. Qual foi a estratégia de vocês com isso? E por que vocês acham que aconteceu muito isso dessa galera, tipo assim, passou a pandemia, eu não preciso mais ter um Instagram? Eu acho, né, primeiro essa constância dos 3 anos, a gente foi tentando vários tipos de formato. O que a gente pensava, a gente tinha um tema que era segunda saudável, terça pet. Então a gente fala assim, até legal, com 3 mil seguidores... Isso. A gente às vezes conseguia ganhar uns R$200 por mês, ali 150, a gente conseguia fazer algumas publis pequenininhas, mas que a gente conseguia já entender como funcionava o mercado. Poxa, as pessoas de pet não conseguem divulgar, então vamos começar a dar mais voz para elas. O pessoal que faz uma comida saudável às vezes não tem tanto espaço também, não tem dinheiro para investir, vamos dar mais espaço para elas. Então a gente foi criando algumas formas de ser esse portal mesmo de comunicação. Depois de um tempo, a gente pouco aparecia. E aí depois a gente entendeu. A gente postava uma foto nossa, os likes iam lá em cima. A gente falou, poxa, a gente tem que aparecer mais. Então a gente já começou a pensar mais nesse formato, ainda não existiu o Reels. Então a gente tentava aparecer mais nesse formato. E quando começou o Reels, a gente falou, vamos começar a postar Reels, mas a gente postava muito em tom de meme. E a gente fala, que bom que não deu certo nesse formato. Porque senão a gente gosta de fazer alguns vídeos mais engraçados, mas não é esse o intuito, ser só engraçado, né? Então a gente foi testando vários formatos. Tanto que hoje ajuda muito de falar assim, poxa, quando a gente testou aquele formato, não deu certo por conta disso. Talvez se a gente fizer desse jeito, às vezes até quando atende um cliente, dá essa flexibilidade, né? Então, ir testando várias coisas, a gente sempre não se limitou a testar, né? Nesses 3 anos a gente fez muitos tipos de conteúdo e eu acho que isso que deu a constância para chegar nos 3 anos. E aí, qual que foi a outra pergunta, Pedro? Que é sobre, tipo, a galera, seja restaurante ou seja sim. perfil de tentar também crescer em algum nicho específico, abandonar o perfil. Eu acho que na pandemia as pessoas tinham mais tempo, então elas viam que tava todo mundo na internet, ela falou, vou me dedicar aqui pra isso aqui dar certo.
Quem não deu certo lá, a maioria das pessoas que não deram certo, ela voltou pra atividade normal dela. E aí, tipo assim, beleza, tem lá um Instagram, tá funcionando e tal. E ainda é muito louco porque, assim, a pandemia fez a gente se digitalizar muito. As pessoas foram muito pra internet. Nossa, mas depois da pandemia ainda houve uma certa, tipo assim, não, talvez o Instagram tá lá, tá parado. E a gente fala assim, até em número de pessoas que entram em contato com a gente e tal, em 2025 aumentou muito. Tipo assim, até 2024, 2023, ainda era um certo diferencial você ter uma página bem estruturada no Instagram. Né? Você ter as coisas lá bem estruturado, a pessoa entender. A partir de 2025... todo dono entende, não, preciso estar lá no Instagram. E às vezes vem uma pessoa mais velha, assim, que não tem Instagram, ou teve recentemente, falou, poxa, eu não mexo, mas eu sei que tem que estar. Tipo assim, é uma coisa muito louca, né? Tipo assim, eu não consumo aquilo, exatamente, mas eu sei que tem que estar, porque o amigo dele, que tem a mesma idade dele, tá consumindo. Então, a pessoa teve esse entendimento maior. Então, foi uma fase, eu acho que talvez se não tivesse a pandemia, a gente demorar 10 anos para passar por esse processo, mas as pessoas entenderam a necessidade, muitas migraram pra internet, para o Instagram, abandonaram e aos poucos falaram, não, poxa, é lá mesmo que tem que estar. E aí foram consolidando. Eu acho que teve esse movimento assim ao longo desses últimos 6 anos, vamos dizer assim. E bom, hoje vocês dois só estão com a página e só trabalham pro Made in Santos, é isso? Eu sim, o Lucas... E eu tenho uma agência de marketing também. Continuam no processo desde aquela época. Então, sim, legal. E eu acho que, no fim, meio que tá tudo conectado. Porque só pra mim trazer a pergunta. Porque aí, bom, vamos dizer que a página dá um boom, cresce e precisa mais de vocês. E aí você também decide ter uma agência de marketing. Como é que foi isso pra família? Tipo, vamos dizer, eu trabalhava ali, era CLT ou não, ou tava no estágio, era querendo ou não, mais seguro. E aí não, agora a gente tá ali com a empresa, com o Made in Santos, a agência de marketing. Como é que foi isso? Eu acho que assim, a gente fala que a página cresceu no tempo certo, sabe? Porque se fosse antes, talvez a gente tivesse largado a faculdade. Se fosse depois, talvez a gente não teria tempo, nem, enfim, não apostaria na página. Porque foi no tempo certinho. Eu acabei a faculdade, eu não trabalhava ainda, eu só fazia estágio mesmo. No último ano eu já saí do estágio porque eu vi que a página estava crescendo muito e não compensava mais pra mim ficar no estágio. Aí eu falei, não, vou me dedicar à página. E assim que a gente se formou, a gente já começou a planejar o nosso casamento e a página foi crescendo mais e mais. Então, assim, a nossa família entendeu que virou nosso trabalho e a gente também entendeu que valia muito a pena a gente investir na página, uma coisa que a gente ama e que traz um retorno financeiro bom pra gente também. A gente foi equilibrando os pratos ao mesmo, juntos, né, das coisas. Então, a faculdade nunca foi uma opção pra gente para largar a faculdade. Falou, não, estamos aqui na faculdade, vamos terminar a faculdade. E foi se materializando meio de Santos, sabe? Até em questão da nossa família, de entender. Tipo, quando eu comecei a empreender mais nessa área do marketing, meus pais, é isso que tu quer, vai embora. Mas eu acho que quando o Made in Santos foi se concretizando e aí a família saía com a gente e o pessoal reconhecia na rua, tipo assim, você é do Made in Santos. Eu falei, pô, calma aí, estão reconhecendo ele de algum lugar. E chegava muita comida, mais na casa dela, assim, que a gente gravava lá, chegava muita comida pra tipo, todo dia algum recebido diferente, assim. Uma pizza, um hambúrguer, um doce. Poxa, eles estão tendo algum... Aguenta vindo eles, né? Pra eles era vantajoso também, entendeu? Eles participavam. Eles foram se acostumando com essa estrutura, né? Então, quando a gente... resolveu se dedicar 100% para isso, já era uma coisa natural, né? Então a gente deixou bem estruturado. Obviamente já tinha uma estrutura, a gente tem famílias estruturadas, isso ajudava muito pra gente conseguir estudar, fazer um estágio de se dedicar à página. E aí quando eu falo, não, agora é só a página, não, faz sentido, tá? Porque já tá consolidada, né? Então acho que foi muito disso. Bom, eu tenho umas perguntas aqui na minha cabeça que eu acho que são meio que perguntas soltas e eu acho que tudo bem eu fazer. Vocês tocaram no assunto que aí veio na cabeça. Comida. Como controlar a parte de peso, saúde, tudo isso? Como é que vocês fazem isso? Nossa, no começo era uma loucura. No começo a gente se empolgava, porque era muita coisa e muitas coisas assim que a gente não teria acesso se não fosse a página, né? Então, nossa, vamos comer tudo que tem, né? Engordamos um pouquinho, né? 7 quilinhos. Engordamos um pouquinho. Aí uma hora a gente percebeu, tá ficando pesado pra gente, literalmente. Então a gente começou a fazer, enfim, hoje temos muitas parcerias com musculação, pilates, beach tênis, corrida. A gente se envolveu muito com o esporte. Se tornou uma outra paixão pra gente também.
E uma parte também que a gente trata muito, né, na nossa página. E gerou uma conexão também com os nossos seguidores, porque a gente tá focando muito nessa parte de saúde, que é super importante também, né? Sim. Tem que balancear as coisas. E eu acho que Santos também respira muito a esporte, né? A gente com a praia aqui tem tudo a ver. E a gente se apaixonou também por isso, então... É isso, é desse jeito, vai balanceando. E foi surgindo uma consciência, né? A gente foi, não é a última comida do mundo, né? Quando a gente recebia ali, eu ia comer em algum restaurante. Exatamente. Daí a gente falou, não, poxa, agora eu tô saciado, eu não vou mais comer. Sim, saber respeitar o limite também. Então foi alguma coisa que a gente foi se acostumando e tipo assim, não precisa comer tanto. Sim. vamos equilibrar aqui. A gente saiu, às vezes, porque às vezes é segunda-feira, ontem foi segunda e a gente tá comendo besteira. Sim. Né? Então a gente tem que equilibrar em algum momento e falar, não, beleza, esse dia foi da besteira, vamos tentar se alimentar bem o restante pra que tente balancear um pouco, sabe? Sim. Então a gente foi entendendo como funciona essa rotina, que é bem maluca, mas a gente vai tentando equilibrar isso. Sabe? Bom, pra vocês dois, faz sentido estar no TikTok também? Hoje faz. Se eu pudesse, teria começado antes. É porque eu realmente tinha um pouco de preconceito com o TikTok, confesso. Porque é uma rede social que eu não sou muito familiarizada, é bem diferente do Instagram. Demorei um pouco pra estar lá, mas hoje eu vejo que é super importante. E assim, não tem tanto trabalho, porque assim, você consegue postar o vídeo que você postou no Instagram no TikTok. É só você realmente repostar lá. Você não precisa estar 100% ativa lá, consumindo conteúdo lá, né? E o TikTok monetiza, né? O Instagram, ele não monetiza. Então, é importante pra gente estar lá também. E é um público completamente diferente. É muito louco isso, né, gente? Completamente diferente. Isso é um absurdo, velho. Porque assim, a gente tá no Insta, que nem não sei vocês, mas que nem eu. Cara, tudo que eu assisto... No eu Insta. assisto o Reels, assisto o TikTok também. Perfeito. E, cara, é público muito diferente. Como é que pode, não cara? sei. Pois é assim como o Facebook também. A gente também posta no Facebook um público completamente É diferente. porque do Facebook pro Instagram ainda teve um ciclo geracional, né? As pessoas ainda demoraram pra sair do Facebook pra ir pro Instagram. Mas o TikTok tá acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente agradece porque o TikTok, querendo ou não, faz o Instagram precisa evoluir e tudo mais. Mas aí também tem o ponto que até um pouco tempo atrás o TikTok ele não era regional, né? Então você postava a gente postava um TikTok em Santos, aparecia pra pessoa estar em Manaus e tal. E pra gente que dá dica local, isso nunca ia funcionar. Não funcionou. E aí, de um tempo pra cá, acho que 1 ano mais ou menos, ele começou a ser mais local. E aí começou a funcionar. E aí as pessoas começaram a viralizar lá, a gente começou a postar mais conteúdo lá e começou a fazer sentido mais pra gente. E aí eu acho muito louco. Aí a Miriam falou... recentemente, muita gente fala assim, pô, tu não é um menino do TikTok? Eu sou. Mas, tipo assim, eu produzo conteúdo no Instagram, TikTok tipo assim, a quantidade de seguidores no TikTok é bem menor também. E as pessoas talvez não tenham o hábito de seguir no TikTok. Mas elas assistem por lá também, né? Então, até o comparativo, ela falou, não, é que você se choca muito mais quando a pessoa fala que te viu no TikTok do que pelo Instagram. Eu falei, até pode ser isso também. Mas é muito louco isso. Então, é um local que as pessoas consomem, talvez muita gente que trabalha com o Instagram, como criador de conteúdo, relaxa no TikTok. Que é uma página que ela tá ali, aqui não tenho que produzir conteúdo. Então, como todo mundo hoje tá buscando criar conteúdo, ela olha o TikTok e fica mais relaxada ali. Então é importante estar nos dois locais também pra dar dica. Mas é muito louco isso de cada... Do público, cada né? público, é surreal. Bom, vamos fazer os 5 perguntas polêmicas? Bora. E aí eu nem vou pôr o que eu coloquei aqui, porque eu já tenho outras na cabeça. Que é... Não me matem, mas eu juro que eu preciso fazer essa pergunta pra vocês, mas é super tranquilo. Imagino que eu já sei a pergunta já. Como vocês lidam quando vocês vão num restaurante e pra vocês foi a mil maravilhas, mas pra outra pessoa que pegou a dica por vocês não foi, e aí vai lá, e aí também vocês têm culpa, xingar vocês, ou ser mal educado, ou colocar tudo nas costas de vocês. Como é que vocês lidam com isso? Porque eu posso falar? Eu não sei se eu ia conseguir. Todo mundo fala isso. Eu não sei se eu ia conseguir, eu acho que eu já ia ser mal educado, e aí, tipo assim, já não ia dar certo, as pessoas talvez parariam de seguir. Entendeu? Porque, tipo assim... Mas como é que vocês lidam com isso? Olha, eu tento muito me colocar no lugar da pessoa. Porque o que acontece muito quando a gente vai em restaurante, eu sempre falo pros nossos clientes não fazerem isso. Quando a gente vai, tem um atendimento diferente, a comida é diferente. E eu falo assim, não adianta você mostrar uma coisa no vídeo que você não vai oferecer pras pessoas. Entendeu? Porque parece que eu realmente tô fazendo uma propaganda enganosa, né? Começou a aparecer muito isso em restaurante japonês. Né? Que faz essa mesa inteira de coisa, tu chega lá, não tem. Ou tipo, não é daquele jeito. Sim, exatamente. Entendi. Então a gente fala muito isso pros nossos clientes. Quando alguém tem uma experiência ruim, geralmente as pessoas não falam diretamente pra nós. Geralmente falam do restaurante em si. Sim. E aí eu não respondo. Eu realmente falo assim, eu chamo o restaurante e falo assim,
responde esse comentário. É importante pra vocês pegarem esse feedback e responderem a pessoa, né? Porque pode ser um potencial cliente ou, enfim, né? Dar uma segunda oportunidade pra pessoa ir no seu estabelecimento, né? Então, eu geralmente tenho essa conversa com o restaurante. Quando é algo com a gente, eu dou uma respirada, porque aí, geralmente a pessoa já vem mais ofendendo mesmo, sabe? Às vezes é tipo assim, o Lucas segurou o talher errado, nossa, não sabe comer. Né? Sabe? É Meu assim, Deus entendeu? É a forma que gente. Essas coisas eu acho muito engraçado. Porque na minha cabeça eu falei, cara, a pessoa parou o tempo dela pra digitar que eu como com um garfo torto. Eu falei, pô, aí eu dou risada. Eu acho engraçado isso. Ela fica brava. Eu fico um pouco mais estressada, mas aí eu respiro, aí ele, calma, não liga, Miriam, não liga. Eu já sou um crítico disso aqui no Tauricast, eu acho que desde a primeira temporada, sobre as pessoas não terem o que fazer da vida delas e ficarem comentando coisas besteiras no comentário de criação de conteúdo dos outros. Sim. Eu já defendo isso das pessoas irem lavar uma louça, um banheiro, desde a primeira temporada. Porque assim, gente, eu raramente comento qualquer coisa, cara. Não, eu sou esse tipo de pessoa, tipo, eu vejo. O que eu faço? Eu vi. Gostei, curti, gostei muito, salvo, porque talvez eu vou fazer aquilo ou eu vou visitar aquele lugar. Manda pra família. Exatamente. Agora, comentar... não perco negativo meu tempo, gente. Ainda. E ainda negativo. Né? Não perco... Gente, não tô querendo chamar minhas amigas de linda nas fotos que elas postam. Imagina comentar o que a galera... entendeu? Ai, gente, não tem o que fazer mesmo, né? E eu acho que aos poucos as pessoas foram entendendo o que é consumir também o nosso conteúdo. Né? Porque, por exemplo, tem essa má experiência da pessoa ir lá e o prato servido não tem nada a ver. E aí é uma responsabilidade do restaurante de não fazer esse tipo de propaganda. Tem também um impacto que pra gente é positivo de, tipo assim, a gente postou na terça, sábado, o local tá lotado. E automaticamente aquilo vai ser uma experiência ruim, porque a pessoa vai falar, caraca, tá lotado. E aí, só que hoje ela já pensa, poxa, que o cara divulgou, eu vi, muita gente viu. Então ela já tem uma noção também, e aí os restaurantes se preparam de uma maneira diferente também. Poxa, gente, teve um aumento de demanda, então entender qual que é o problema pra gente dar o feedback. Poxa, eles não estavam esperando, às vezes dá uma segunda oportunidade. Então as pessoas estão aos poucos também aprendendo a consumir, e foi um motivo também da gente ir mudando o nosso formato de conteúdo, de trazendo isso cada vez mais real pra gente, pra nossa realidade, como seria uma experiência de cliente lá. Pra pessoa, olha, é essa experiência que você vai ter nesse restaurante. É isso que você quer ver, e a gente fala com eles, vem isso. Não vem. Então não mostra no vídeo. Porque senão as pessoas vão querer comer isso também, né? Então a gente dá esse feedback já na hora da gravação, então acho que a linha toda, a forma de consumir vem melhorando, as pessoas estão mais conscientes, né? E também a de influenciador que fala a verdade ali, de pessoa que fala, poxa, isso aqui tá muito mentiroso, né? E aí também dos restaurantes, assim, se prepararem, ou pra demanda, ou pra dar um feedback, assim, porque, querendo ou não, ninguém gosta de feedback negativo, assim, que não seja pra melhorar, né? Sim. Né? Então, eles estão também se preocupando com isso, então a gente... Eu lido bem das duas formas, né? Então, é bem tranquilo. E bom, indo pra próxima, como é a relação de vocês quando algo não faz sentido de ser postado? Ou tipo, de repente o restaurante convidou tudo, puta, aquela comida não tava no agrado de vocês, ou realmente não tava boa, ou não tem isso, ou de repente não necessariamente falando de esporte, mas de repente uma vivência não vai ser tão legal se vocês passarem pra galera. Como é que é em relação a isso pra vocês? Então, sempre antes de fechar, né, uma publicidade, enfim, uma parceria, eu sempre peço o Instagram da pessoa, no mínimo, né? Porque geralmente chama pelo perfil do... Enfim, do perfil pessoal. Tá. Eu peço o Instagram, avalio a página, vejo se o conteúdo faz sentido, né? Porque a gente não divulga só comida. Na verdade, hoje em dia, a gente divulga muita coisa, né? Tudo. Santos, evento, né? Baixada, tudo, assim. Então, eu vejo se faz sentido com a gente. Se fizer, aí a gente conversa. Mas já teve também várias vezes que realmente, isso aqui não faz sentido com a nossa página, eu sei que isso aqui não vai trazer um retorno pra você, porque não é o nosso público, sabe? Eu sou bem sincera em relação a isso. Até porque também tem isso, o público de vocês pode ser que não bata com aquele local também, né? Exatamente. Então tem isso. Então, e a galera é tranquila quando tu fala isso? A galera entende? No geral, sim. No geral, sim. Tem uns que insistem, mas assim, não tem o que fazer. Eu sei que não vai ser bom, sabe? Exatamente. É que eu fico pensando nisso, entendeu? Tenho certeza que deve ter uma galera, não, mas
E não é assim, cara, não dá, não é né? assim, não tem jeito. Então a gente tem que prisar também pela... Porque assim, a gente, querendo ou não, a gente influencia muito as pessoas. E a gente tem uma responsabilidade muito grande das pessoas para ir na rua e conversarem com a gente, falar, olha, eu fui em tal restaurante por sua causa, gostei muito, sabe? Então é uma baita responsabilidade e a gente ganha essa confiança do nosso público, que a gente não quer perder por nada, né? Exatamente. Então é uma baita responsabilidade tipo, é mesmo. o único, às vezes, a pessoa só sai de sábado. E aí tinha esse costume, né? Quando a gente começou a página, as pessoas só vão no mesmo lugar. É só porque sabe que lá é bom. E aí, se ela for em outro e for ruim, ela fala, putz, perdi meu dia indo num lugar ruim. Então elas confiam muito na gente pra dar uma dica boa. E aí, se a gente dá uma dica ruim, também fica, caramba, eu fui lá no local e a experiência fica pior ainda, né? Então, ter esse filtro, fazer coisas que a gente faria, né? Então, acho que esse é o principal objetivo da página. Bom, vou ler uma aqui pra vocês. Não... Tá tudo bem? Nossa, eu jurei que tinha caído a luz, gente. Sorry. Piscou, Sorry, então achei que o ar-condicionado também tinha dado um... Tá tudo bem, vamos continuar. Na opinião de vocês, Santos ainda vende mal o próprio turismo ou isso mudou nos últimos anos? Como é que vocês veem isso? Meu Deus. Lucas ama essa aí. A gente foi passar lua de mel em Maceió, né? E aí tem o passeio pra Maragogi. Aí você fala, beleza, é Maragogi, Maceió, tô em Maceió, vou pra Maragogi. Só que Maragogi fica 3 horas de distância de Maceió. E aí a gente entrou no carro e foi pra Maragogi. Eu falei, cara, se tivesse esse tipo de turismo, né, em Santos, sendo uma capital da Baixada, levando pra 3 horas, eu chegaria em Peruíbe, chegaria em Mongaguá, chegaria, sei lá, pro Guarujá, eu conseguiria ter essa linha turística muito mais forte. Eu não precisava depender da praia, eu consigo fortalecer as comunidades locais, ou mesmo, Santos tem muita cultura, museu, enfim. Então, eu acho que falta muito isso. Acho que a gente tem, o pessoal, eu acho que dá uma certa iludida, em questão de turistas e pessoas que meio que voltam pra cá por conta de família. Ó, nasci em Santos, vivo em São Paulo e volto. Isso é turista? Mas são pessoas que conhecem. Sim. E aí a pessoa já sabe, ela pode pegar o carro dela e ir pra um local determinado. A pessoa que fica ali na praia, na região, assim, poxa, ela desce, vai na praia e vai conhecer a Vila Belmiro, aí sabe que tem o Museu do Café, mas não entende o que é a cidade, sabe? De verdade, de às vezes numa doceria pequena e tal. Então eu acho que falta muito de estrutura de turismo. Eu acho que a gente se classifica como uma cidade turística, mas não tem esse receptivo muito forte. Não tem empresa de receptivo assim que fala, não, eu vou te pegar, você vai ficar 1 semana em Santos, você vai fazer 7 atividades diferentes. E se você quiser, você vai pra praia depois. Então eu acho que falta muito dessa estrutura de recepção em Santos para turistas que não conhecem a região. Sim. Cara, tu falou agora, realmente não tem, né? Não tem um transfer pra mim ir pra Praia Grande e andar de banana boat, por exemplo. Não, ecoturismo. Porque Santos não tem banana boat. Eu viajei agora no rolê, mas tudo bem. Mas, tipo, não tem um transfer, realmente, é isso, né? Tem alguém que me leve ali e faça... Cara, nossa, só que isso impede de ter um ecoturismo lá na Praia Grande. Por quê? Não vai ter a demanda, porque o pessoal de lá... E, tipo assim, quanta cachoeira a gente tem no Guarujá, passeio de canoa em Cubatão, por exemplo. Só que, tipo assim, você sair com seu carro de turista e ir até lá, cara, é muito difícil. De Uber, carro de aplicativo. Pra entender isso. E tem pessoas que não curtem muito a praia e querem uma pegada mais, sei lá, às vezes natureza ou mais cultura, enfim. Então, falta isso de uma maneira geral. Não é para as pessoas entenderem. Você é um turista, você gosta de quê? Tem na região, sabe? Tem. A gente vai conseguir te explicar. Obviamente, uma coisa ou outra só vai ter em São Paulo, mas também, de certa forma, é perto, né? Então, assim, tem muita coisa aqui que pode explorar. Até pro pessoal de São Paulo, não, vou... Porque assim, vou descer pro litoral. Às vezes fica assim, Praia Grande, Santos, fica limitado, né? E não tem essa gama, assim, o que faria, acho que, sei lá, triplicar, quadriplicar, assim, a receita, assim, das pessoas que fazer uma comida típica, fazer uma trilha de uma maneira diferente. Às vezes o pessoal chama a gente pra fazer uma trilha e fala, fazer uma trilha onde? E a gente que tá, tipo, sempre explorando. Mas onde? Nunca ouvi falar dessa trilha. Tipo assim, como que existe isso? Tipo assim, e isso às vezes faz um projeto começar e terminar sem ninguém nunca saber. Porque não tem essa estrutura de recepção pra turistas aqui na cidade. Isso é uma coisa que eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo disso aí. Cara, isso é um ótimo CNPJ, né? Tô pensando aqui. Sim, com certeza. Gente, acho que alguém que fizer isso em Santos vai ganhar muito dinheiro, mano. Da Baixada. A ideia é dele, tá? A ideia é dele. Tua ideia, então. Eu tenho um caderno cheio. Mas é meio que absurdo não ter isso em Santos. Tu tá falando agora, eu tô meio que viajando aqui. Sim, porque a gente, às vezes, o próprio morador, às vezes, não conhece o local. E as pessoas que chegam, não. Fica limitada a praia, uma Vila Belmiro, um centro histórico. E aí, se tiver com sorte, tem um evento rolando pela cidade. Nossa, exatamente. Bom, vamos para mais duas, que são boas também. Vocês acham que já não tem muita gente fazendo
mais ou menos o conteúdo de vocês? Por exemplo, vocês são amigos do Cauã, que veio aqui. Cauã, meio que, se eu tiver errado, vocês me corrigem. Tem talvez um conteúdo parecido, não? E eu sei que vocês têm uma... Porque até ele disse também no episódio que vocês têm uma comunidade de pessoas que estão ali mais ou menos ali criando conteúdo de Santos, Baixada Santista. Sim. Como é que é isso pra vocês? E como é a divisão de público? Ou vocês acham que, tipo, tem espaço pra todo mundo? Olha, eu acho que tem espaço para todo mundo, sim. A gente não vê eles como Concorrente, concorrentes, né? não. A gente vê, a gente percebe assim, quando surge um criador de conteúdo novo, todo o mérito dele, claro. E se ele cresceu é porque tem espaço aqui ainda para ele crescer. Assim como estão surgindo novos. E eu acho que fortalece mais o nosso trabalho, sabe? O mercado amplia. Exatamente, exatamente. Eu acho que valoriza mais o nosso trabalho. Então, sei lá, por exemplo, um restaurante que nunca fechou com um influenciador, se identificou com aquele influenciador deu retorno pra ele. Aí ele começa a seguir outros influenciadores, ele fala, se esse deu, talvez esse aqui dê também. Vou chamar ele também, entendeu? Então, é assim, eu acho que um puxa o outro, muito sabe? comum. A pessoa fechou com o Cauã, no mês seguinte fechar com a gente. E aí, vice-versa também, ir fazendo esse ciclo. E, sim, a gente recomenda um pro outro também. Então e a gente sente ainda que chega um influenciador, porque às vezes a pessoa tem um preconceito de alguma coisa. Tem gente que fez divulgação com influenciador lá em 2021 e era totalmente diferente a forma de funcionar. E essa pessoa pegou um trauma desde então. E às vezes surge um novo e ela se identifica e faz. Ela fala, dá certo isso. Hoje em dia dá certo. E aí ela faz com essa pessoa. E aí fala, não, vou fazer com os outros que têm conteúdo similar. Então, criador de conteúdo, influencer bom, ele cresce o mercado. É um mercado que ainda, às vezes, tem algum tipo de preconceito, algum tipo de restrição. E falou, não, poxa, ele serve para trazer mais estabelecimentos para dentro desse mercado de influência. Sim, influenciadores bons, né? Os bons. Tem aqueles os bons que falsos surgem. influenciadores que aí acabam atrapalhando mesmo. E bom, pra gente encerrar os 5 perguntas polêmicas, que eu acho que eu já passei de 5, mas tudo bem. Como lidar quando vocês vão lá, gravam conteúdo, seja do que for, e ali o dono acha que não trouxe o retorno que ele estava esperando? Como é que é isso pra vocês? A gente tenta fazer um elemento de expectativa muito grande, né, no começo já, né, de, tipo assim, entender, porque normalmente a pessoa vem de uma outra publicação nossa, né, de ver alguma coisa, às vezes, de um nicho similar, que deu muito certo, então, entender, tipo assim, nesse sentido, e mostrar pra ela, realmente, do que, às vezes é seguidor, às vezes é view, às vezes é pessoas indo que não falam, que viram através do Instagram também. Então, acho que são cercar de alinhamento de expectativas pra gente. Obviamente, a gente sabe quando às vezes o vídeo não dá tão bom, ou a gente sabe antes de gravar e fala, tipo assim, a gente pensa assim, não vai dar bom no padrão nosso, assim, nesse sentido. Porque tem nichos, né? Nichos que funcionam mais. mais. Mas às vezes um nicho que às vezes vai, sei lá, um vídeo nosso que costuma dar 30 mil, às vezes vai dar 10 mil views, só que pra aquele nicho é uma view considerável, entendeu? Então, assim, só que às vezes um tema que não abrange tanta gente assim, né? Então, se a pessoa às vezes tiver 10, 15 pessoas, mas o ticket dela for mais alto, pra ela valeu super a pena, né? Então, ela vai ter esse retorno. Então, acho que um elemento de expectativa sempre, tipo, desde a pessoa, como ela chega, do formato que a pessoa chega mandando mensagem, a gente já tenta, olha, é bem assim, a plataforma, todo segundo ela tá mudando. Nossa, então... insuportável, Meta, pelo amor de Deus. Não, às vezes um vídeo que a gente tem certeza que vai dar bom, naquele dia o Instagram atualizou. Aí pronto, aí acaba tudo. Atualiza, cai. Esse último mês caiu umas 3 vezes. Caiu, como é que pode um negócio desse? Eu não supero isso. Eu não supero isso. Eu não supero isso. O tamanho da empresa fica caindo, gente. Eu não supero isso, mas tudo bem. Bizarro. E aí isso muda completamente. Um post naquele dia vai ser provavelmente não vai dar bom, né? Então a gente tem que modular tudo isso. A pessoa entenda isso, né? Desse formato, o que você pode fazer. E aí também tem isso. O nosso vídeo serve para divulgar, serve para levar pessoas locais também, mas ele precisa fazer parte da estratégia do local. Não adianta ele confiar 100%, eu tô fazendo um negócio aqui, eu vou chamar eles, vai bombar e eu vou ficar rico. Não é bem assim. A pessoa tem que montar uma estratégia Então, a pessoa vai chegar no perfil dela, tem conteúdo? A pessoa vai entender o que funciona no seu local? Vai, beleza. Depois que a gente for, primeiro, você vai ter capacidade para atender, para dar feedback, para fazer tudo. Você tá estruturado para isso? Tô, beleza, vamos receber. E aí também tem, enfim, a pessoa pode depois ter um pacote de impulsionar, fazer algum tráfego, usar isso como forma da estratégia dela, né? Então, hoje, como a gente acabou divulgando muitos locais, a gente fala, olha, a gente funciona melhor nesse formato aqui para você usar a nossa imagem, o nosso vídeo dessa forma, né? Então, óbvio
obviamente, o carro-chefe sempre vai ser a visibilidade, isso, mas ele precisa fazer parte da estratégia do negócio, senão acaba não fazendo sentido. No fim não é só chamar vocês e gravar o vídeo, que aí também... Sim, a gente não faz milagre, né? Exatamente. Bom, terminamos 5 perguntas polêmicas. Vamos dar uma respirada, vou falar da fitofórmula e a gente já volta, porque, coitados, né? Eles estavam falando bastante. Vocês sabem que eu gosto de conversar. Vocês já sabem que a gente tem a fitofórmula como a nossa patrocinadora aqui do podcast. É as fórmulas da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? QR Code está aparecendo aí na tela ou entra no fitoformulanatural.com.br e vai lá conhecer as fórmulas da fitofórmula, da medicina tradicional chinesa. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas. Então, um outro QR Code, que é o guianaturalsaude.com.br, e aí lá você vai achar um prescritor mais perto da sua casa. Não achou perto da sua casa, não tem problema. Tem vários que atendem de forma online. Eles vão prescrever as fórmulas da fitofórmula, e aí você vai lá e garante essas fórmulas para ter uma vida muito mais natural com a fito. Entra aí no site da Fito também, vai lá conhecer os produtos de skincare, tá bom? Que já tá, ó, famoso, desde 2021, lá na China, com as ervas, já chegou no Brasil, ó, em 2023, 2022 com a Fito. Vai lá conhecer, tá bom? Os produtos de skincare totalmente natural. Nosso outro patrocinador e o último é a Taori Marketing, junto com o Espaço Taori. A Taori Marketing é a agência de marketing que você precisava para alavancar o seu sucesso digital. Quer saber mais? QR Code na tela, tá bom? Ou entra no taorimarketing.com.br e vai lá conhecer. Quer saber mais de tudo que a agência pode oferecer? Entra no QR Code, os links estão aqui embaixo e vai lá conhecer o Espaço Taori, que é esse espaço maravilhoso onde a gente grava o nosso podcast. Aqui você grava, transmite ao vivo o podcast, transmite o curso ao vivo, transmite o evento ao vivo, realiza o seu evento, grava a sua aula, dá pra fazer tudo aqui no Espaço Taori, tá bom? Já tem o coffee diretamente daqui, quer fazer um jantar exclusivo no seu evento? Aqui também no Espaço Taori. Então entra aí na agência, vai lá conhecer a agência e o Espaço Taori. Bom, bora voltar, porque assim, depois do Made in Santos, começou a vir também outros projetos. Por exemplo, o Made in Viaja. Sim. Como é que foi a criação do projeto e por quê? A gente viu que a viagem era um outro nicho que estava crescendo muito no Instagram. Nós mesmos, né, gostamos de consumir esse tipo de conteúdo. Enfim, quando a gente vai para algum lugar, a gente sempre procura dicas, né, de passeios, hotéis, tudo. E aí a gente viu, poxa, uma oportunidade pra gente também de estar em outro nicho. Quando que foi que a gente criou? Em 2024? 2024, Acho que foi em 2024. E a gente tava com esse intuito de conhecer mais, assim, viagens até curtas, assim, dentro do estado de São Paulo, no interior. Uhum. E aí a gente criou a página com esse intuito. Alguns hotéis estavam chamando a gente já pelo Made in Santos. A gente falou, vamos separar pra não misturar também os públicos, né? E aí fizemos bastante divulgação, né? Ficamos uma semana, bastante, né? Uma vez, sim, né? Viajando. Não, mas sim, até hoje chamam muito. Enfim, São Paulo, mesmo o litoral, né? Muito Airbnb, muito hotel. Então foi um outro nicho que a gente gosta bastante. E como conciliar as duas páginas? É bem difícil. E é por conta das demandas que a gente tem aqui, Porque, né? gente, eu tô pensando aqui. Vocês gravam e editam, certo? Uhum. Quantas horas pra editar um vídeo? Depende. Eu edito mais rápido. É que depende da complexidade do vídeo. Sim. Mais uns 20 minutos, vai. Pra editar? Pra editar. Tá, achei No que formato demorava que a gente mais. faz hoje. Sim, hoje é bem mais tranquilo. Tá, achei que demorava. Eu demorava mais antes. Tá. Hoje em dia, Eu como a achei gente que já podia grava, tipo, falando, é mais fácil, não precisa sim. narrar por cima. É que tudo depende do vídeo, né? Mas no geral, uns 20 minutos, assim. Ela. Vamos destacar que eu que edito. às vezes, né? Mas o mais difícil pra gente é conciliar datas, né? Porque... Porque eu ia falar isso, imagina. Sim, é bem... De repente vai pra uma cidade, pra um hotel, mas aí tem que gravar tal Sim, coisa. Gente, loucura isso. Eu acho que ainda as gravações do Viagem ainda são muito as nossas fugas de descanso. Né? Ele ainda tá nesse local. A gente sabe que é um nicho gigantesco. A gente fala, poxa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas ainda acaba porque, não, vamos lá, descansar um pouco. A gente grava um vídeo, é tranquilo pra gente, Sim. é mais de Sim. boa. Então a gente produz esse conteúdo. A gente sabe que é um nicho muito grande, a gente tá
tentando se organizar para conciliar isso de uma maneira interessante, mas é difícil. Pelas demandas que a gente tem, eventos e enfim, você falava final de semana, mas final de semana a gente às vezes grava 3, 4 vídeos no final de semana, né? Então a gente precisa conciliar isso mesmo para conseguir planejar, fechar a agenda, e a gente sabe que vai perder alguma coisa aqui e se a gente for viajar, né? Então tem que pôr tudo isso na balança pra gente conseguir fazer isso. E bom, já meio que falando dos dois assim, existe alguma regra pra não misturar relacionamento com trabalho ou é impossível separar? Porque, cara, vocês são uma dupla, vocês são casados, vocês trabalham 24 horas, não trabalham 24 horas por dia, mas estão juntos. Sim, melhorando. 24 horas por dia, como é que é isso? Sim. Olha, separar é impossível, assim, não tem como. Não tem como. Chegou a imaginar uma vez, mas... não tem como. Vocês ficam sem falar do trabalho? Sim, né? Temos outros assuntos. Consegue. Acho que a facilidade desse tipo de trabalho é porque é muito nosso dia a dia. Entendi. Né? É muito o que a gente gostaria de estar fazendo, né? Então, pra gente se torna muito tranquilo. Tá falando da família, da vida, do trabalho, então se torna alguma coisa muito natural. Obviamente, alguma coisa mais séria, tal, a gente senta, vamos decidir isso aqui, tal, a gente decide, tal. Mas a gente vai fluindo, né? Pelas coisas, por falando, mas é quase impossível. Às vezes a gente sai, vamos sair pra não gravar. Mas, pô, legal, se fizesse isso. Ó, que legal. E já tem ideias e tal. Não tem como. Mas o trabalho já faz parte do nosso relacionamento já. Mas a gente pensa, não, agora vamos tomar um cafezinho, relaxar, tal. Sim. Não, tem momentos, óbvio, que a gente consegue separar, mas não tem jeito, tá tudo junto e misturado. Nossa, porque loucura, gente. Tô pensando aqui, hein? Às vezes a gente vai deitar e falar aquela proposta lá na cama, já assim, tá não. Às vezes já tá, tá, beleza, fechou. Agenda é uma coisa que... Nossa, uma loucura. Sim, né? Tem que fazer, e bom, eu tava pensando aqui, e nossa, total começo do episódio, mas eu vou trazer agora. Bom, o nome da página é Made in Santos, mas vocês fazem coisa em outras cidades? Sim. Como é que foi, como é que é isso pra vocês? Deu alguma coisa? O nome impacta em alguma coisa ou foi de boa? Eu acho que algumas pessoas acham que tem um portal em Santos que vai prender a gente não consegue sair para as outras cidades, mas acho que agora a gente produzir outros conteúdos em outras cidades, isso facilita, né, pra gente estar em outros ambientes também. Então, na Baixada toda a gente tem seguidor, tal. Obviamente as pessoas gostam de fazer muitas coisas em Santos, mas a gente busca também, a gente sabe, justamente nessa questão do turismo, a gente sabe que é importante destacar, não é Santos é a cidade, sim, mas tudo se complementa, né? Uma coisa que tem na Praia Grande, poxa, shoppings que estão desenvolvendo, lojas que só tem lá e não tem aqui, às vezes um tipo de passeio, então, tipo, tudo isso é complementar, né? Às vezes tem aquela pessoa que não vou sair da minha cidade, não, vou fazer em outra cidade, mas a maioria gosta de fazer isso, vou lá experimentar uma comida nova, vou lá fazer um passeio diferente. Então a gente gosta, sempre foi nossa ideia expandir isso, e em certo momento a gente falou, caraca, o nome da página, o pessoal dá uma travada, mas a gente vai trabalhando isso, ganha um público mais em outras cidades, eu acho que isso hoje em dia é mais tranquilo pra gente isso. Sim. Eu explico que Made in Santos é porque a gente é daqui, né? Mas não significa que a gente esteja preso aqui. É feito em Santos. Exatamente. Bom, vamos fazer um jogo? Vamos. É assim, eu vou fazer afirmações e aí vocês respondem se turista ou morador. Tá. Vocês vão pegar aí em casa e eles também. Então vamos lá. Preparado? Podemos? Então, vamos lá, hein? E separados. Tá. Eu falo um casal, ele fala outro, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Tá. exatamente. Vai. 1, 2, 3 e... Caminhar na praia às 7 horas da manhã. Um turista. Morador. Exatamente isso. Depende do dia. Depende. É uma segunda-feira ou é um sábado? Não sei, porque se fosse Entendeu? uma segunda é morador, É morador. sábado é turista. Exatamente. Entendi. É que tem isso também. É que tem gente... Hoje a gente conseguiu colocar a praia no nosso estilo de vida. Mas tem muita gente que a gente conversa e fala, cara, faz um mês que eu não vou na praia. Nossa, isso é loucura. Muita gente, tipo, que mora no litoral e fala, pô, o pessoal acha que eu moro no litoral e vou na praia todo dia. Hoje a gente tenta ir na praia todo dia. Mas tem gente que não vai, sabe? Sim. Então, às vezes, o turista fala, cara, que você vai na praia todo dia, É, né? filho. Não, eu trabalho. Mas Então, como a gente tá indo mais na praia, eu vejo que muita gente faz esporte na praia. Correr, nossa, todo Sim. dia tem gente correndo na praia às 7 horas da manhã, então... Então é um ponto de fuga. Mas 7 horas da manhã é aquela pessoa dedicada já, entendeu? É a pessoa que vai fazer um exercício, já tá mais que ela vai ter que ir antes do trabalho pra lá. Ou tá aposentada. Tem gente que vai 6. Não, aí é muito dedicada. Comer pastel na feira. Morador. 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 Concordo. Ir no aquário.
Ah, é mais turista. E é turista. O Lucas nunca foi na praia. Não, eu fui quando eu tinha 7 anos. Mas mas, praticamente tipo, nunca foi, então. nem lembra. Mas faz muito tempo também que eu não vou no aquário. Mas tá em reforma Eu agora. acho que no mínimo uns 10 anos. Tá, E tá em reforma. tá em reforma. Há uns 7. Então, há uns 32 anos já. Mas tudo bem. Mas eu concordo também, é turista. Passear de bonde. Turista. Turista. Concordo, mas outro dia eu fui. E é muito legal. É muito legal. Eu fui- A gente esse foi ano. recentemente. Cara, é esse ano, muito ano legal. passado, É sim, muito sim. legal. Eu acho que Muito foi ano legal. passado na festa de Portugal, do ano Show. passado. É muito legal. É. Tomar café no Sesc. Morador. Morador, né? Aham. E é uma delícia, é muito mais barato. Divulguei esses dias, bombou o vídeo. Olha, então. O pessoal falou, não divulga, não divulga. Não divulga, porque é barato, é muito bom. exatamente. Não divulga, exato. Comprar em brechó. Morador. É com ela, que, né? é que Ela- eu... Vixe. Nossa, ela é Eu viciada. sou rata de brechó. Cara. E aí eu acho que assim, pra você caçar os brechós, tem que ser morador. Porque É. acho que o turista não vai ficar indo Não, atrás. não Só vai. se for, se E ele aí quiser tem- muito. E também tem brechó em Santos que abre, tipo assim, 1h da tarde fecha às Fecha- 2. exatamente. É quase isso. É quase Sim. isso, né? Sim, E ela tem então- que ter disposição. Também, é que pra mim também, homem também usa roupa até rasgar, né? Então a roupa do brechó do homem normalmente não é aquelas coisas. Subiu o Monte Serra. Visitante, é turista. turista, né? Turista, né? Turista. Eu acho que eu subi, gente, no 8º ano da escola e nunca mais. Acho que subi A duas gente vezes. subiu né? ano passado de bondinho, né? A gente De bondinho subiu. eu nunca tinha subido. A gente É, subiu de eu escada. nunca subi de bondinho, A só gente subi subiu de uma vez escada. de escada e outra de bondinho. né? Foi. Fazer passeio de canoa. Eu acho que é turístico. Turista. É, mais turístico, mas alguns moradores hoje em dia... Eu faço sempre, É. então. Caiu no... Então, esse é um exemplo, voltando, sim. muito legal de, tipo assim, quando a gente foi... Acho que o primeiro case, assim, muito grande nosso, foi acho 23, eu acho. Ah, no não é por final de nada, mas a 23. gente revolucionou o mercado da 23, canoagem aqui em Santos. É assim, eu não sabia que existia passeio de canoa em Santos. Assim, se me perguntasse, eu falei, deve ter. Mas eu não sabia como fazia e tal. E aí o pessoal da Macanicai chamou a gente fez, bombou. E aí, tipo assim, bombou no sentido deles comprarem mais canoas. Entendeu? Tipo assim, foi absurdo, E eles aí a cresceram gente muito. começou a ir indo, há 3 anos, a gente percebeu que não é que bombou a Macanicai empresa, bombou o setor. Bom setor. O setor foi... E aí foi isso ainda. O Cauã hoje faz de uma, outro faz de outra. E assim, vários... E eles entenderam esse mercado. Não, eu preciso divulgar. Porque tá aqui. Porque às vezes acaba isso. Pô, o cara é da canoa, o cara é da natureza. Não, vou ficar só local. A internet não funciona pra mim. Mas não, cara. As pessoas querem viver a Sim. cidade de uma maneira diferente. Então, quando a gente... Até hoje, a gente posta canoa. Nossa, como é tem que faz jeito. pra ir? Não sei o quê. Então, assim... O mercado abriu muito. Tipo assim, o mercado de canoa entrou nas redes sociais. A gente, acho que daqui foi um dos primeiros a fazer, se não o primeiro. E aí o mercado cresceu muito assim. E hoje um empresta canoa pro outro. Tem mais empresas, tem mais pessoas Legal, vivendo sim. disso. É uma coisa do turismo que eu falo. então, eu ia trazer justamente essa parte isso. A gente agora. foi e falou: olha, você quer fazer um passeio de canoa? Você faz isso, isso, isso. Você vai ter um passeio de canoa e custa tanto. Ah, a pessoa, pô, legal. E aí, obviamente, os moradores vão isso. Mas tem gente que desce de São Paulo pra fazer o Não, passeio então de canoa. sim, mas eu muita acho gente. que é daquele papo que a gente disse de turista também. Vocês apresentaram uma coisa que já tem na cidade e agora os moradores fazem também. Então, Sim. E aí, se a gente for mais além, precisou vocês apresentarem. Sim, precisa de uma Exatamente. ponte. Entendeu? Precisou de uma ponte pra galera, tipo, Sim. e é literalmente isso. Precisa de uma ponte pra de repente você ir lá pro E eles Praia viverem Grande. disso, e eles poderem viver de Exatamente, canoa. sim. O cara da canoa, ele trabalhava em outro local. Então. Porque, tipo assim, ele vivia da canoa no final de semana, não era pra ele fazer durante a semana. Hoje ele vive da canoa. Cara, muito legal Então isso. é uma parada diferente que fortalece o comércio da região, Sim. né? Então, disso de turismo local, de recepção também, é uma coisa muito importante. Eu acho que a canoa é um dos principais cases que a gente tem, Nossa, assim. né? canoa realmente foi uma coisa absurda. Ir para Bertioga só pra almoçar. Esse é Turista. turístico. Quer dizer, pelo menos Turista. Santos, Santista não É, faz Santista. isso. Não, faz, Santista é não faz. insuportável. Eu posso falar porque eu sou Santista. Que gostem vocês ou não. Conhecer Itanhaém. Conhecer Turista. Itanhaém, turista. Passar o domingo no emissário. Morador. Nossa, e como tem morador lá? Mo? Nossa. É, nossa, sim. Sempre cheio. Comprar peixe no mercado do peixe. Acho que morador. né? Ir em festival gastronômico. Um pouco dos dois, É eu meio acho. turista, mas o morador tá É que o tendo pessoal vontade tem agora. muita gente de São Paulo que segue a gente. E toda vez que a gente posta algum festival, o pessoal desce. Ah, é legal Desce, isso. mas o pessoal daqui também vai bastante. Aham, sim. Pegar fila por restaurante famoso. Turista. eu acho que é turista. Morador que quando quer vai cedo. Ah, entendi. Já conhece. E é então. uma Santista muito bairrista também, assim. Ai, Eles, sim. eles vão uma vez,
Só que aí eles não gostam da fila, entendeu? E aí eles vão, reclamam e nunca mais voltam, entendeu? Aí não, o turista ele vem. Então, eu acho que tem muito isso também do cientista, é isso que você disse, né? Tipo, tem um restaurante ali no meu bairro e eu só vou nele. Sim. E aí vive no mesmo restaurante, e aí é por isso que vive falando, Santos não tem nada pra fazer. Sim. Mas também se só vai no mesmo lugar, fica difícil, né? Mas eu acho que a gente, eu digo, nós influenciadores, mudamos muito esse mercado aqui em Santos. Não, eu concordo total. E aí, pra terminar, ver o pôr do sol na ponta da praia. Morador. Demais. Total, né? Às vezes a gente não se planeja, a gente às vezes tá acabando todo sol, vamos ficar aqui. Sim. Sempre tem turista, mas tem muito morador. Sim. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio, mas já foi muito bom ter vocês aqui. E aí a gente tem umas 2 perguntinhas pra encerrar. Se vocês pudessem voltar pra 2020 e conversar com aquele casal que estava criando uma página sem pretensão alguma, qual conselho vocês dariam? Continua. Não desiste, não desiste, porque... Acho que o principal é de continua. Nunca imaginaria onde a gente está, então continua que vai dar certo. E aí, pra encerrar de vez, daqui 5 anos, onde vocês imaginam o Made in Santos? Daqui a 5 anos, olha, uma boa pergunta. Em Santos. Ainda sendo uma referência, acho que cada vez mais sendo Lucas e Miriam, do casal do Made in Santos, né? E eu acho que é isso, a página vai representar o momento de vida que a gente tiver. Então a gente entende que isso é o nosso modelo de sucesso, então se a gente tiver com filhos, se a gente tiver, enfim, o que a gente estiver fazendo, aquilo vai transmitir o que é o Made in Santos. Então, ser a continuidade na nossa vida, eu acho que é onde ele vai estar daqui a 5 anos. Acho que esse é o propósito. É isso, bom. Eu nem preciso falar, porque a maioria do nosso público é na Baixada Santista, mas eu vou falar. Como é que eu acho vocês? É só colocar made.in.santos no Instagram, no TikTok também, Made in Santos. E aí lá eu conheço os outros projetos, tipo Made in Viagem, tem tudo lá certinho, né? Bio, Tem na bio Made in Viagem também, mas se quiser Made in Viagem. Pesquisa mesmo, que às vezes não aparece no Instagram. Pesquisa certinho. O Instagram tá bem chato falando nisso, nem pesquisa, tá bem insuportável. Mas aqui na descrição do episódio, seja em qualquer plataforma, tem os links, tá bom? Se não tiver clicável em alguma plataforma, copia, tira print, que a galeria aí, dependendo do telefone, copia e vocês jogam lá, ou pesquisa certinho que vocês vão achar. Bom, muito obrigado por vocês terem vindo, foi muito bom, foi um episódio muito legal mesmo. Um prazer, voltem quando quiser, tá bom? Estão convidados para outro episódio. Quem sabe a gente não faz um mesa redonda com toda essa galera que cria ia ser criação legal, de conteúdo. Botar os temas na roda ali. Exatamente. Gostei. Aí traz o Cauã, traz mais as outras galeras também que faz e a gente faz até um episódio ao vivo, pra causar. Gostei. Pra causar. E aí a gente manda já patrocina, Já entendeu? vem. É isso. Tem que chegar forte. Já manda. Obrigado, viu, pessoal? Obrigada a Obrigado você a pelo você. convite. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Teoricast. Quer me seguir? @VitorLeutz. É óbvio que eu não crio tanto conteúdo como eles. Não crio, mas se quiser acompanhar minha vidinha, qualquer rede social, Vitor Leutz, tá bom? É óbvio, acompanha o Teoricast em qualquer uma, no TikTok tem cortes antigos, novos, dos episódios, é bem legal de acompanhar. Tá aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo, deixa um comentário pra eles, que a gente manda pra eles, ou eles respondem, a gente responde como Teoricast pra tirar as dúvidas de vocês. Tá nas plataformas digitais também, dá pra seguir a gente aí. Entra aí na descrição, vê o link de tudo, vai lá conhecer os nossos patrocinadores, pede aí uma comidinha da Mais Chique, vocês vão gostar, tá bom? É isso, mais uma vez, queridos, muito obrigado. Foi maravilhoso, viu? Foi legal demais. Obrigada Tchau, pelo convite. obrigado. Tchau, pessoal.